As leguminosas, às vezes a pessoa come feijão e faz mal para ela, né? Por causa da fibra. De que fica, irmãos? Dá um jeitinho. Vamos adiante, porque nós vamos estudar isso. Quais as principais funções dos alimentos Construtores. Ele forma o bebê no ventre da mãe, evita a perda da massa muscular, né, para não ficar pequenininho. Ele é cicatrizante, constrói célula, previne quedas, atrofia muscular, sarcopenia, né, que eu disse que a pessoa vai ficando pequenininha. Liquidifica o seu feijão, o seu grande bico, a sua lentilha. Feijão tem o preto, tem o branco, tem o vermelho, tem de tudo que é jeito. Não pode comer, liquidifica lá, faz um suco. Já pensou num negócio temperado? Sacate. Próximo slide. Alimentos construtores. Ali está o feijão preto, branco, pradinho, corda, verde, carioca, azul, mulatinho. Pode vários. São fontes de aminoácidos. Outra coisa interessante. Todo mundo diz aí, proteína, tem que comer proteína, tem que comer carne. Irmãos, o feijão e o arroz, a comida do brasileiro, é um dos alimentos mais completos que existe. Não é que eles substituem a carne, eles fornecem os aminoácidos que produz toda a proteína que uma carne tem. Mas vamos ao próximo. Veja. Quantas bênçãos? Próximo. As leguminosas têm uma questão de honestidade. Nós adventistas, estimulamos as pessoas a serem vegetarianas e as ajudamos nisso, não é isso? Mas não é pecado comer a carne de gado. Isso a gente tem que ficar bem esperto. Só que tem uma coisa, no céu nós não vamos matar bicho para comer, né? Lá não vai matar galinha, né? Matar boi, matar cabrito. Então são coisas que a gente precisaria aprender. Então o que faz as leguminosas? É bom a gente ir aprendendo desde já. A gente precisa ser honesto com as pessoas e os irmãos que nos visitam. O leite tem proteína, o queijo tem proteína, mas o queijo, por exemplo, se você come de tudo que é tipo, comeu o queijo e o arroz, está com o intestino preso. E não sabe o porquê muitas vezes, né? Comeu a pizza, ali tem o queijo e tem a massa. A pessoa come e não sabe por que está com o intestino preso, tem que tomar remédio, laxante depois. Bom, não é proibido. Até é bom de vez em quando. Dá uma risadinha, já. Não é bom? Próximo slide. Veja aqui, por uma questão de honestidade, também tem a carne e tem também os cereais ali do lado, queijo. Próximo slide. Outra coisa interessante. Castanhas de todos os tipos é bom para a circulação. Desinflama o corpo. Mas se comer demais, é problema. Veja o próximo slide. São fontes concentradas de energia, não pode comer demais. Perceber? Vai engordar. Próximo slide. Aqui, castanhas, lipídios ainda. Fonte de energia, temos na parte de baixo, vamos ver aqui, porque os outros. Não, ali em cima. Amendoim, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, nozes, pistache. Quanta coisa a gente tem. Outra coisa, é caro isso aí, né? Então, a castanha, por exemplo, do Pará, basta 3 por dia. É a medida, mais do que isso é demais. É uma mão fechada, irmãos. Amendoim, uma mão fechada. Tem gente que come amendoim demais e passa mal. E não sabe por que está passando mal e nem sabe que foi por que comeu amendoim. É uma mão fechada, a medida.
de cada pessoa, né? É lógico que às vezes a gente se abusa, isso não é desculpa para o pecado, mas a gente tem que se converter. Beleza? Vamos lá. Próximo. Veja quanta beleza aqui, ó. As castanhas, vários tipos, várias oleaginosas. Então o próximo. Esse é o item 4 e 5 da nossa folha. Vamos para o próximo slide. O 4 diz o seguinte: coma somente 2 a 3 refeições por dia. 2 refeições para nós, os adultos, já é o suficiente. Mas tem gente que quer passar comendo o dia inteiro. Então a gente tem que ter esses cuidados. Por que isso? Nós vamos falar de repouso, né? O organismo precisa descansar também, compreende? Come demais, deixa o corpo comendo, depois fica doente e não sabe por quê. Porque o corpo se enfraquece comendo. O organismo precisa descansar. Próximo slide. Veja ali, ó, repouso adequadamente. O ser humano precisa dormir, nessa última parte, 7 ou 8 horas, porque o sono tem fases. Especialmente os estudantes, eles estudam, daí a mente vai gravar à noite. Aí na primeira parte ali diz, acordado até noite. Nós temos aquela glândula que fica atrás do nosso externo. Aqui, o nosso externo é esse osso bem comprido aqui. Ele produz, essa glândula que está aqui, ela produz células de crescimento. É essa que os homens tantos precisam e as mulheres tanto precisam para manter a saúde depois que envelhecem. Mas daí ele passa comendo o dia inteiro, como é que o corpo vai descansar? E dormir das 10, 9h30, 10 horas em diante, faz com que essas células trabalhem e produzem a célula T, que nós estudamos já hoje. Lembra das células T? E daí a gente fica forte. Todos nós precisamos dessas células. Nós já estamos terminando. Vamos passar o segredo já. Você quer ver teu pai com saúde? Eu também. Você também quer ver? Então, agora nós vamos aprender a receita. Está na sequência. O próximo slide. Exercite-se frequentemente. O exercício com frequência, irmãos, é para funcionar os rins e para funcionar a circulação. Uma das coisas, quando a gente está tomando banho, você pode fazer 30 vezes assim, aí o músculo da perna vai circular o sangue no corpo. 30 vezes. Devagar. É meio doído as primeiras vezes, mas faz que dá certo. Ou antes de levantar, levanta de manhã e faz de conta que está pedalando a bicicleta, que é só esticar a perna, assim, o sangue começa a circular. Mas tem um segredo mais adiante aí, para se vocês enjoarem aqui. Próximo slide. Mantenha a paz do espírito. Como manter paz do espírito? O Salmo 23, se você sabe ele de cor, começa a repetir ele 1, 2, 3 vezes. Vê como que você se sente calmo. Ore o Pai Nosso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Repita, porque às vezes você está orando demais, né? Você pode pensar isso. Então repete para você meditar na oração do Pai Nosso. Você vai ver que o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, é o segundo mandamento. Não ter outras imagens de escultura para você não santificar o nome de Deus adorando outras coisas. Próximo slide. Quanto aos 8 remédios naturais, aqui, o número 8 ali, quanto às pirâmides, nós vamos ver sobre alimentação. O que eu achei, próximo slide, o que foi o que eu achei mais interessante na internet, eu coloquei aqui. Eu coloquei aí na folhinha para vocês também. Aqui como se já tivesse uma medida para você manter a saúde. Pode ver que aqui embaixo é o que você vai comer mais. Na segunda parte, você divide mais ou menos ali. Na terceira parte, você divide mais ou menos. A última parte é a mais pequenininha, que são os olhos, né? Aqui na terceira parte tem os olhos, o leite. Peraí,
leite de soja e alternativo, que são as proteínas, mais ou menos aquelas medidas que nós temos lá na parte anterior, que tem aqui, na folhinha. E na última lá, ômega 3, vitamina B12 e vitamina D. Esse nós somos vegetarianos, precisamos sempre. Vamos lá ao próximo slide. Essa medida aqui é para vocês manterem a saúde. Eu falei que ia passar no segredo, graças a Deus chegamos. Estamos chegando. Aqui o prato para os vegetarianos, esse verdinho daqui do lado direito. A parte de cima está as verduras, 25%, 50%. 25% de feijões e castanhas, para os que comem carne, a carne entra ali. E 25% de cereais e batata, que é arroz, ou o trigo, né? Farinhas. E aqui os 25% de feijões, e para quem come a carne, os 25% inclui junto ali, né? E a parte de cima de verduras. Isso para manter a sua saúde e para recuperar. Especialmente os diabéticos, o senhor do diabético, se começar a fazer essa medida, a gente começa a perceber que o corpo começa a reagir. Viu, irmão? O corpo começa a reagir. Perceberam? Essa é uma receita já para sarar. Pode seguir aqui, só que daí com aquelas recomendações que eu vou dar mais uma dicasinha que já está terminando, mas vai. Por isso que eu disse que era no final. Próximo slide. Esse prato aqui eu não consegui desenhar para vocês, tanto que eu deixei o próximo slide branco. Veja como ele está branco, só para mostrar que aí volta. Eu não consegui desenhar, eu não consegui pegar a internet e desenhar. Mas eu anotei, acho que não está anotado aqui. Anote, irmãos, com uma canetinha no papel aí, não custa. Isso aqui é para curar qualquer tipo de enfermidade crônica e degenerativa. Você vai usar 50% de vegetais crus. Anote, não esqueça. Especialmente os líderes que ensinam as pessoas. 25% de vegetais cozidos. Segredo, vocês devem ter, e nós temos na igreja e temos no mundo, aí eles vendem o que faz bem para quê? Né? Por exemplo, a pessoa tem lá a pressão alta. O que faz bem para a pressão alta dentro das comidas? Ele coloca dentro dos 50% e dentro dos 25%. Percebe? A sabedoria foi feita para nós usar. Eu não tenho como fazer isso, que é muita coisa, vocês perceberam, né? Mas esse muita coisa precisava para ensinar isso aqui. Então, dentro desses 50% ali, e dos 25%, você pode pôr os remédios de alimentação. É só pegar um livro comum. Procure o que vocês acham para comprar, até na internet tem de graça. E se precisarem, como eu estou fazendo essa pregação de louvor ao nosso Deus e para o nosso crescimento em Cristo Jesus, eu posso dar uma ajuda diária. Eu tenho feito isso com alguns irmãos. Um dos irmãos que eu passei, parece que foi a família do irmão Adão, né, irmão? Gostaram? Para a família do irmão aqui, já passei algumas coisinhas. Gostaram? Se não gostou, pode dizer também. Não tem problema, mas que seja em louvor a Deus. E daí nós vamos se corrigir, porque eu também preciso crescer em Cristo Jesus. Amém? Só um pouquinho. Eu não sei se é só comigo, mas você podia voltar daqui 3 meses e fazer a complementação disso aí, dando mais um geral e um retoque e o povo vai gostar. Só que daí eu tenho que dividir, né? Porque eu sei que o slide foi muito para hoje. Que Deus seja louvado. Daqui 3 meses eu aí se vocês líderes aí quiserem, daí eu faço alguma coisa diferente, mas em louvor a Deus sempre, hein? Aceitem isso, em Cristo Jesus. E convidem todos, que não falte ninguém, senão fica sem graça, não vê ninguém que adorando a Deus com saúde, né? Vamos lá.
12% de cereais, os 12%, 50%, 25%, aí 12% de cereais, daí que é o arroz, ou pão, e 13% de proteínas, pode ser a carne, e os feijões de todas as qualidades. Irmãos, preste atenção, comam até ficar saciado. É porcentagem, é um prato, é 2 pratos, não ficou satisfeito, mas come até passar a fome. E usem essa receita ali, tá? Eu disse que ia passar a receita de alimento, e é de alimento que eu estou passando a dica. Não, é uma receita de dica, não é uma receita do que você tem. Uma receita de dica. Tenham isso. O próximo slide. Tá, esse ficou em branco porque eu não consegui desenhar o prato. Dos 12%, 13%, 25% e 50%. Próximo slide. Curar equivale a limpar e desintoxicar. Se você tira a sujeira do teu corpo, o que acontece? O próprio corpo se cura. É uma bênção. Lembra daquele primeiro item? Lá no início, próximo slide. A reforma de saúde é parte da terceira mensagem angélica. Lembrem disso. Os líderes. Próximo slide. Aqui. Cura natural, o coração alegre é bom remédio. Então todos nós podemos se curar, né? A irmã é tão quietinho lá atrás. Está bem, irmã? Está gostando? Que Deus abençoe, irmã. A cura medicinal. A gente faz... Sim, entendi. Eu entendi. A gente faz curso de medicina, faz curso de naturoterapia para ensinar as pessoas como se curar. Mas nós, como igreja, aprendemos isso para fazer o quê? Ajudar os nossos amigos, nossos discípulos. Às vezes para a igreja, né, mano? Amém? Cura divina. Nós precisamos orar pelos irmãos. Deus faz um milagre na nossa vida. Agora, quanto aos diabéticos, nós precisamos fazer uma... O irmão que falou que tem diabetes, né? Precisamos fazer uma ressalva. Ressalva não, uma ajuda. A diabetes é uma doença que ela, quando começa, muitas vezes a pessoa não sabe o porquê, e daí entope a parte do pâncreas interna, e alguns vermes, ou às vezes não, nem é vermes, passa, não está funcionando, vai no médico, muitas vezes não sabe. Mas antes desse localzinho ali, no pâncreas, o pâncreas trabalha com movimentos peristálticos para liberar a insulina e para liberar os hormônios pancreáticos. Ele tem determinadas células que a gente chama de células beta e outras células, não adianta ficar falando muito nome, para produzir a insulina e o outro hormônio que vai para o fígado, para liberar o açúcar, e o outro para liberar, para travar, para não ir. Entendeu? E essas células, às vezes, por passar tempo sem funcionar, elas se lesionam e daí elas cicatrizam. E quando ela cicatriza, ela não produz mais a insulina. Mas enquanto ela não cicatrizou, ela pode se reverter com esse tratamento que nós vimos anterior. Percebe? Aí que depois que ela cicatriza, a gente faz um machucado na mão, aí cicatriza. Você põe a mão ali, nem sempre sente dor, né? Você sente a cicatriz, não sente dor, já perceberam? Então, quando está cicatriz, isso acontece lá no pâncreas.
Percebem? E se não cicatrizou ainda, isso aqui é aquela receitinha da saúde ajuda. Mas eu posso ajudar na sequência com algumas mais coisas, tá bem? Mas isso aí daí vocês conversam com os líderes. Porque eu não posso estar me oferecendo para um telefone, não sei o quê. Aí os líderes passam para vocês. Pode ser o irmão Adão, pode ser o irmão Matias, tá bem? Deixa o telefone com eles. Próximo slide. Aqui é uma mensagem da nossa profetisa ainda, para que a gente continue ensinando o mundo. Próximo slide. Salmo 139, 13 a 18. Louvado seja Deus, porque Ele nos fez de modo assombroso, maravilhoso. Perceberam? Eu esqueci de pedir, irmão, para tocar mais hinos para nós. É tanta coisa, né? Vamos pedir para ele tocar o hino para nós? E só ponha mais o próximo slide. Tá. Então volta lá para nós. E nós vamos pedir para ele tocar alguns hinos e a oração do Pai Nosso em louvor ao nosso Deus. Amém?